abra sua Bíblia lá em Mateus 25. Amém ou não amém? Deixa eu só aumentar o brilho do meu telefone. Top, vamos lá. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram a se encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E assim elas saíram para comprar o óleo. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu as não conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Bom, aqui em Mateus ele vai falar sobre 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. E aí eu fui procurar o que significava insensata. Insensata é desprovida de um bom senso, que age sem refletir ou com imprudência. E aí eu fui pesquisar quais seriam as características de uma pessoa insensata. E diz assim, segundo o Google: vive de acordo com as suas emoções, é controlada pelos seus sentimentos, é uma pessoa impaciente, ela anda sempre interessada em atalhos e resultados imediatos, está sempre com pressa e não se preocupa em receber instruções. Bom, aquelas 5 virgens que eram prudentes, elas armazenaram óleo. A palavra diz que ela leva óleos não só na candeia delas, mas ela leva em vasilhas. Então, ela tinha, caso alguma coisa acontecesse, ela tinha um óleo reserva para ela poder colocar ali na sua candeia, o azeite, né? Na sua candeia. E aí ela não ia, caso acontecesse um imprevisto, ela não ia precisar sair. Caso o noivo chegasse, ela não ia precisar buscar rápido ou comprar óleo em outro lugar. E aqui eu anotei que nós não podemos ficar andando na reserva, porque andar na reserva é um perigo. Enquanto eu estava, Deus me entregou essa palavra, uma parte dela eu tinha pregado na célula, e Deus ele foi me colocando, colocando coisas no meu coração, e eu acrescentei algo aqui. E quando eu estava pregando essa palavra, meditando, estudando, eu lembrei de uma vez que eu e o João, a gente saiu daqui, e o João, benção para andar na reserva com a moto. Aí a gente chegou aqui na Celina, ele pegou a moto e parou. Aí quem estava vindo atrás? Alexandre e Raíssa. Qual o nome daquele negócio que faz? Pezinho. Aí ele falou: me dá pezinho para até o posto. Aí fomos lá, nós 4. Alexandre e Raíssa empurrando e a gente lá, até chegar no posto. Mas se não tivesse o Alexandre e a Raíssa, a gente teve que ficar empurrando a moto, ou sei lá o que iria acontecer. Então, andar na reserva, cara, andar na reserva você não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Você tá ali e tal, eu tô aqui. Você não sabe quando seu carro vai parar, você não sabe quando sua moto vai parar, ou quando o seu coração, a sua vontade, o seu desejo pelo Senhor vai parar, porque você só tá ali na reserva. Não, recebi um pouquinho, ai, tá bom. Fui mais um culto, ai, tá bom. Isso aqui não, mas a gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa buscar o Senhor intensamente, e ter reservas, e ter óleo, e manter o nosso tanque, o nosso coração cheio.
E falando da Raíssa e do Alexandre, é bom você ter pessoas do seu lado que te levem para conhecer Jesus. Porque se não fosse Alexandre e Raíssa, obrigada Raíssa, obrigada Alexandre. Se não fosse Alexandre e Raíssa, o que a gente ia fazer? Ok, cuspir lá para ver se a... E o João balançava a moto para ver se a gasolina coisava, não coisava. Eu falei, caraca, João, eu te falei. E não é a primeira vez que aconteceu isso, foi 2, 3 vezes. Eu falei, ai, homens. As meninas vão me agradecer, devocional. No versículo 5 diz assim: o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. O sono, o cansaço, ele vem para todos, mas aquele que tem azeite em reserva, ele não vai ser surpreendido, ele não vai ser pego de surpresa. O noivo vai chegar e eu vou ter que ir lá comprar e eu vou perder a entrada do noivo. E como que eu vou manter essa chama acesa, Yasmin? Como que eu vou vou buscar para ter o azeite? Como que eu vou fazer isso? O primeiro passo é nós buscarmos intensamente o Senhor. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Jeremias 29. Vou abrir a minha também, que está complicada. Essa palavra, esse trecho dessa mensagem aqui foi na dança da Lívia. A Lívia estava ministrando, Deus começou a ministrar no meu... As meninas estavam dançando e Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso. E diz assim no versículo 29, versículo 11: Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E no 12 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Toda promessa, ela tem uma condição. Aqui, qual seria a promessa? Vocês vão me achar. E qual é a condição? É buscar o Senhor de todo o coração. Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, cara, você pode vir o desânimo, pode vir o cansaço, mas nós estamos ali e nem sempre vai ser, oh meu Deus, como a Lívia começou interpretando aqui na peça, Senhor e tal, não sei o que, tananã. Vai ter dias que você vai sentir, vai ter dias que você não vai sentir. E aqui entra o segundo ponto, é sobre a gente permanecer. Não tem como a gente andar pelaquilo que nós vemos ou pelaquilo que nós sentimos, porque às vezes nós estamos tristes e não queremos buscar o Senhor. Às vezes nós estamos desanimados e não queremos orar ao Senhor. Mas é necessário nós permanecermos no lugar onde nós vamos ser abastecidos, onde nós vamos encontrar o óleo. Jesus, Ele é a nossa fonte inesgotável. Não tem pessoa que vai buscar o Senhor e sai de lá tipo, ai, busquei à toa. Nossa, li a Bíblia à toa. Nossa, ai, para que eu fui ler a Bíblia? Alguém já aconteceu isso com alguém? Não, você sai muito diferente. É a vez que você pega a Bíblia e você abre, e você começa a meditar, e você começa a falar, e você começa a falar com o Senhor, sabe? Deus, Ele vai ministrando ao seu coração, sabe? E é assim que nós vamos manter a nossa chama, a nossa candeia acesa, a chama no nosso coração acesa. Deus, Ele quer ser achado por nós. Mas será que nós temos buscado, sabe, de todo o coração? E aqui eu lembro da parábola da dracma perdida. Eu vou pedir que você abra lá em Lucas 15, 8. Estou com o tempo ainda. É o Robin? Glória a Deus. Diz assim: ou qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-lo? Então nós precisamos buscar o Senhor atentamente, até procurar. Mas Yasmin, eu vou procurar até quando? Não tem um prazo, mas você vai encontrar. Você está procurando de todo o coração. Às vezes nós procuramos por tantas coisas, às vezes nós nos empenhamos em tantas outras coisas. Eu vou
investir nisso aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas se nós buscarmos com a mesma intensidade aquilo que nós buscamos, as coisas que são para nós, as coisas que vão agradar o nosso coração, que vai me fazer satisfeita, vai me fazer realizada, a presença do Senhor também te faz satisfeita, também vai te fazer realizado. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor, buscar manter o nosso coração aceso, buscar manter azeite, sabe, não só na reserva, mas cara, que vai ficar aí, meu filho, que vai dar combustível para você ficar nos dias aí que você, ai Senhor, não estou aguentando. E nós precisamos também buscar com anelo. O anelo, ele é um desejo intenso, que se representa de modo excessivo, intenso e forte. Então vamos lá. Ah, Jesus. Voltando para Mateus 25, diz assim que as 10 virgens saíram sem saber quando o noivo iria chegar. E nós somos essas 10 virgens. Nós somos as 5 prudentes. Somos as 5 prudentes em nome de Jesus. Oh, glória, calma aí, gente. Nós somos as virgens prudentes. Aleluia. E nós sabemos que o noivo vem. O noivo virá. E quem é o nosso noivo? É Jesus. E quando Deus ele começou a falar comigo através dessa parte dessa que eu vou falar, nessa parte aqui, cara, eu fiquei, Senhor, eu não quero falar sobre isso, não. Senhor, eu não quero, Deus, porque é uma responsabilidade, sabe? E eu fui estudar e na história na tradição antiga judaica, não é igual o casamento que nós temos hoje. Hoje você vai no cartório, marca o seu casamento, chega lá, olha, vou casar esse dia, você envia o convite para o pessoal. Então você sabe que, por exemplo, no dia 29 de junho, às 5 horas da tarde, você vai ter o seu casamento. Mas antes não era assim. Como acontecia? Não sei falar isso aqui, gente. Eu vi no Google Tradutor. Kedush. É o termo bíblico mais amplo para o casamento, que inclui dedicação ou santificação da noiva ao noivo. E como acontecia? O noivo ele fazia uma proposta e ele pagava o dote, né, lá para a família da noiva. E aí, eles... Paga meu dote, João. E aí eles eram considerados oficialmente comprometidos, mas ainda não como se fossem casados, né? E depois disso, o noivo voltava para a casa do pai dele, para ele preparar os aposentos para a esposa e tudo mais. Enquanto isso, a noiva ela tinha o quê? Que se preparar todos os dias. Eu fiquei, Senhor, meu Deus. E nós precisamos nos preparar todos os dias. Agora você imagina, a noiva tem o vestido, tem o cabelo, tem a maquiagem, aí você vê o acessório, aí você vê o salto que você vai usar. E o vestido precisa estar impecável, ele precisa estar limpo. Você não vai chegar na sua festa de casamento com a barra do vestido todo sujo. Então, o preparo da noiva, ele precisa ser o quê? Todos os dias. Agora imagina, vou lá, vou tomar banho, vou me maquiar. Porque ela não sabia que dia que o noivo ia vir. Ela não sabia que horas que o noivo ia vir. Mas ela sabia que ele iria chegar, que ele iria voltar. E o noivo vinha à meia-noite ou em um horário inesperado com seus amigos, ao som de trombetas e celebração. Ela era levada para o casamento e em seguida para a festa de bodas. E lendo essa tradição judaica que tinha antigamente, eu comecei a pontuar algumas coisas. Diz assim, o primeiro fala que o noivo fazia a proposta e pagava o dote para a família. Nós fomos comprados pelo Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. Então Ele nos comprou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu. E diz assim, que eles eram considerados oficialmente comprometidos. Então nós temos um compromisso com o Senhor. No 3 diz assim, então... Depois disso, o noivo voltava para a casa do pai para preparar um lugar para a noiva. Geralmente, um quarto anexo à casa do pai.
E quando eu estava lendo isso, eu lembrei que lá em João 14, fala, a palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou lhes preparar um lugar. Eu virei e vos levarei. Eu falei: caraca, Senhor, meu Deus, e tudo aponta para o nosso casamento com Jesus, com o noivo. E eu fiquei: Senhor, meu Deus, mas a noiva, ela precisava se preparar constantemente, e nós precisamos nos preparar constantemente. E eu anotei aqui, deixa eu só achar aqui rapidinho. Eu anotei isso aqui: estar pronto todos os dias requer de nós constância e sacrifício para nos encontrar com o noivo. Porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não sabe quando que o noivo vem. A palavra diz que nem ele, nem os anjos, ninguém, só o Pai sabe. Então, é responsabilidade nossa nos prepararmos todos os dias como a noiva adornada para o encontro com Jesus, para se encontrar com o noivo. E as nossas vestes precisam estar limpas, e nós precisamos estar preparados, e nosso vestido precisa estar preparado, e o nosso cabelo precisa estar preparado, a nossa vida precisa estar preparada para o encontro com Jesus, sabe? Eu até estava pensando enquanto eu estudava, eu falei: Senhor, poxa, desde quando eu era pequena, quando eu era criança, eu ouvia: Jesus está voltando e tudo mais. Tem pessoas que falam: Jesus vai voltar o quê? Que não sei o quê, não vai voltar não. Mas pensa, para aquele que morreu, Jesus voltou para ele. E eu fiquei assim: Senhor, como o meu coração, como eu preciso, sabe, me preparar muito mais para encontrar contigo. Eu preciso ser essa noiva que busca constantemente, e é sacrifício, porque você precisa deixar o seu eu, você precisa deixar as suas vontades para estar onde? No lugar da intimidade com o Senhor. Porque é ali que você é preparado, é ali que seu caráter é moldado, é ali que você deixa as suas bagagens, que você deixa todo o lixo. É ali que Deus, ele vai revelando quem Ele é, aquilo que Ele quer para a sua vida. Sabe? Então nós precisamos viver, sabe? Como se realmente... A gente sabe que Jesus vai voltar. Amém? Mas como nós temos vivido os nossos dias? Esses dias eu acordei, eu não falei com a pastora, eu falei: pastora, eu não sei se eu estava sonhando, e eu não sei, eu sei que eu acordei e eu ouvi a frase, eu ouvi no meu ouvido uma voz falar assim: por que viver como se Ele não fosse voltar? Eu falei: caraca, Jesus, será que eu tenho vivido como se o Senhor não fosse voltar? Será que eu não tenho priorizado o Senhor? Será que eu não tenho, sabe, me preparado para encontrar contigo? E isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria de nós pensarmos, sabe? Jesus, ele está voltando. Olha quantas notícias têm acontecido. As profecias da Bíblia têm se cumprido. É filho matando o pai, é pai contra o filho, sabe? E Jesus, ele está à porta, sim. E eu creio que nós seremos a geração que viverá o arrebatamento, que verá Jesus sobre as nuvens. Mas nós precisamos, sabe, nos preparar para isso, sabe? Nós precisamos ter o nosso coração ansioso. Yasmin, então, já que Jesus está voltando, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar. Não é isso. Não é a gente deixar de estudar, de ter um futuro, de pensar em casamento, de pensar em faculdade. Isso é muito importante. É muito importante você estudar, você trabalhar, você planejar o seu futuro. Mas também é importante nós não esquecermos que Jesus está voltando. De não nos arrependermos de coisas que precisamos nos arrepender. Tem coisas que, às vezes, situações, coisas que acontecem, e a gente só vai deixando para lá, só vai empurrando com a barriga. Não, isso aqui não tem nada a ver. Assinado Sassá, que não é o nosso irmão Sassá. É o Sassá da peça. Assinado Sassá, é o nada a ver que acontece isso. Não, nada a ver que é isso. E nós deixamos de nos arrepender. E nós deixamos de ter um coração sincero para o Senhor. E nós deixamos, sabe, tudo assim. Tá, Jesus vai voltar. Vai voltar, amém. Aleluia. Para uns, isso é um motivo de desespero. Para mim, uma época foi motivo de desespero. Eu falei: Senhor, Jesus vai voltar.
Meu Deus, se ele voltar hoje, eu tô lascada, Senhor, meu Deus. E meu casamento, e isso e aquilo, aquele sonho que eu não realizei. Mas se Jesus ele voltar, cara, não vai ter mais boleto para pagar, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada, porque ele é, caraca, ele é tudo, ele é o motivo de tudo. Então, se ele volta, acabou tudo. É só adorar, é adoração 24 horas, santo, santo, santo. Mas se nós estamos aqui e ele ainda não voltou, é porque nós precisamos nos preparar todos os dias para encontrar com ele. Nós precisamos todos os dias, sabe, como uma noiva nos adornar, como uma noiva nos vestir, como uma noiva nos preparar, porque quando a trombeta tocar, eu não quero estar aqui não, eu quero estar lá no céu. Aleluia. Mas quando ele voltar, sabe, não dá mais tempo de se arrepender. Não vai dar mais tempo de... Cadê aquela irmã que orava por mim? Cadê aquela vizinha que falava, você quer aceitar Jesus? Você quer conhecer Jesus? Não vai dar mais tempo. Então é hoje. Hoje é hora de nos arrependermos. Hoje é hora de nós revermos o nosso caminho, revermos as nossas atitudes. Falar, Senhor, eu tô assim. É de ser sincero mesmo com o Senhor, sabe? É de abrir o coração, porque às vezes a gente não é sincero com Deus. Por mais que a gente saiba que Ele sabe de tudo, aí chega lá, oi Senhor, tudo dando errado. Senhor, obrigado, Senhor é bom, Ele é bom mesmo. Ai, tá tudo ótimo, Senhor, aleluia, e não tá nada bem. E Deus, Ele quer que você seja transparente com Ele. Por mais que Ele saiba o que você está passando, por mais que Ele saiba o seu sentimento, Ele quer que você fale, Ele quer que você abra o seu coração. E o que acontecia se a noiva não estivesse pronta? Ela perdia o momento das bodas. Se a noiva estivesse dormindo, despreparada ou ausente, ela poderia perder o cortejo nupcial, que era feito com festas, tochas, música e uma grande celebração pelas ruas. A porta era fechada, assim como na parábola diz que eu não os conheço, assim vai ser. Imagine, Deus, eu falei, Senhor... Tinha até uma trend no TikTok que falou assim, qual é o seu maior medo? Eu tenho medo de barata, medo disso, medo daquilo. Aí passa a fotinha, o real medo de chegar no céu e falar, eu não te conheço. Caraca, cara, olha. Mas Senhor, e a palavra diz, mas Senhor, eu fiz isso em seu nome, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz aquilo outro. Mas sem Jesus... Não os conheço. Eu falei, Senhor, eu não quero ter uma vida a qual eu não conheço o Senhor e o Senhor não me conhece. Às vezes nós estamos num ambiente de culto, glória está descendo, é muito legal, é muito bom, mas não conhecemos verdadeiramente quem o Senhor é. Não sabemos a nossa identidade em Jesus, não sabemos aquilo que Ele quer para nós e aquilo que Ele tem para nós. Que nessa noite venha ser uma noite de rever o nosso coração, de olhar para dentro de nós, com sinceridade mesmo, sabe? Poxa, Senhor, eu tô assim, eu tô assado. Deus, olha, eu preciso nessa área, eu preciso disso, eu preciso do Senhor. Tem uma música que eu tô ouvindo muito da Tamires Garcia, que ela fala, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, porque ninguém me ama como o Senhor, e ninguém ama você como o Senhor. E por Te amar, Ele se entregou numa cruz, sabe? Então, vamos fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena ter uma vida, passar uma vida, porque, poxa, como que a gente vai querer viver lá? Eu vou para o céu, glória a Deus, mas e aqui na terra? Qual é o relacionamento que nós temos com o Senhor? Qual é a busca que nós temos com o Senhor? Aqui é o preparo para o céu, é aqui que nós estamos preparando. Deus, eu te adoro, é adorar a Deus em espírito e em verdade, é adorar a Deus com sinceridade, é abrir nosso coração para o Senhor. Se nós não fazemos isso aqui, nós não vamos fazer. Como é que a gente vai fazer isso no céu? Pastor, está demorando muito no louvor hoje, foi só louvor. Ai, meu Deus. Aí senta. No céu a gente vai fazer o quê? A gente vai adorar santo, 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 santo e santo. Aqui é o preparo. Aqui Gente, meu Deus, isso está ecoando no meu coração de uma tal forma, porque eu preciso disso. E eu estava conversando com a Gabi, falei com a pastora, poxa, pastora, eu não queria falar isso não, porque é uma responsabilidade.
É uma responsabilidade nossa de sermos, sabe, a noiva do Senhor, a noiva que Deus prepara, a noiva que se prepara para o Senhor todos os dias. Que nós venhamos sair daqui nessa noite, sabe, com a consciência, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor porque a palavra nos diz, se não é céu, é o quê? Para onde nós queremos ir? O que nós fazemos aqui vai ecoar no céu. É o hoje, é o agora. Não podemos perder mais tempo com brincadeiras, com uma vida de máscara, de véu, onde aqui na igreja realmente é muito fácil ser crente aqui na igreja. É muito fácil nós levantarmos a mão, nós nos entregarmos, Senhor, eu abandono isso, Senhor, eu abandono aquilo, mas depois que acaba o ambiente, você esquece aquilo que Deus falou com você. Você esquece aquilo que você entregou. Ah, foi só naquele ambiente. Não é isso que Deus, Ele quer. Sabe, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor com zelo. Deus, Ele está voltando. E é verdade, Deus, Ele está voltando mesmo. E nós precisamos nos preparar. Ai, Yasmin, não dá tempo. Dá tempo sim. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de entregar a sua vida para Jesus. Dá tempo de se derramar. Sabe, que nós venhamos sair daqui, sabe, nessa noite. Abrir o nosso coração para o Senhor. Falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Seja sincero. Seja sincero mesmo. Sabe, se o seu relacionamento tá acima do seu relacionamento com o Senhor, deixa de lado. Tô falando para tu terminar, tô falando para você priorizar o Senhor, pelo amor de Deus. Terminei que a Yasmin mandou terminar. Tô falando, a Yasmin não falou nada disso não, em nome de Jesus. Mas é sobre priorizar o Senhor, sabe? É sobre, Senhor, eu quero isso para minha vida, mas o que o Senhor quer para mim? Senhor, eu tenho um desejo de casar, eu realmente tenho desejo de casar. Esse ano sai em nome de Jesus, mas, glória! Viu? Tu és fiel, Senhor. Mas o desejo do meu casamento, de eu casar e tudo mais, não pode ser maior do que o desejo de eu querer o Senhor. As coisas dessa terra não podem se comparar ao desejo de eu quero Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso buscar o Senhor. Deus, Ele tem nos chamado. Às vezes Deus nos chama na madrugada, que você acorda 4 horas da manhã. Bora, gente, jogar um Free Fire. Vamos jogar um negócio. Mas Deus está te chamando para orar. Eu lembro de uma vez que falei, Senhor, me acorda de madrugada. Eu quero subir de nível no relacionamento com o Senhor. Deus me acordou 3 horas da manhã. Eu falei, não, Senhor. E eu sabia que era para orar. Ai, meu Deus. Aí tu já vai, ai, Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E Deus, Ele nos chama para um tempo de intimidade, para um tempo de preparo, para um tempo de entrega, de busca incessante, sabe? Que nós viemos sair daqui nessa noite para isso. Eu quero te convidar a você a ficar de pé.